Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje temos um quadro novo por aqui chamado O Fim Depois do Fim, para indicar e falar sobre um dos gêneros que eu mais amo e, consequentemente, tenho pavor, que é a distopia. Ficção apocalíptica, pós-apocalíptica é um subgênero da ficção científica ou especulativa em que a civilização da Terra está prestes a colapsar ou já colapsou. O evento apocalíptico em si, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser climático, pode ser natural, tipo um meteoro, um furacão. Pode ser causado por seres humanos, como um holocausto nuclear. Pode ser médico ou sanitário, como uma pandemia. Ou então pode ser imaginativo e especulativo, como um apocalipse zumbi, a revolução das máquinas ou uma invasão alienígena. Então, histórias pós-apocalípticas se passam num mundo futuro após o caos. Então, por isso o nome O Fim Depois do Fim. Um mundo que está assim devastado, com escassez de elementos e sob uma nova realidade, seja um novo conceito de sociedade, uma nova forma de viver, de sobreviver, um novo sistema, enfim. Histórias distópicas lidam com possibilidades catastróficas e nos projetam para aquele meio, nos fazendo pensar um monte de coisa. A gente pensa o que eu faria se eu estivesse ali. E se isso acontecer de verdade? Eu já queria criar essa playlist há um bom tempo, mas o maior motivador foi esse livro aqui, que é O Defensor, escrito pela D.X. Todd, publicado pela editora Record, que inclusive topou apoiar esse conteúdo aqui, e isso é muito importante para mim. Obrigada. Quem tiver interesse nessa leitura, tem link para compra aqui na descrição. E eu já comecei a lista, então essa é a primeira indicação. Comecei a ler Defensor muito por acaso, instigada pela pergunta aqui da capa e só, não sabia nada sobre ele. E que surpresa boa! Caos, violência, um enredo frenético e uma proposta aterrorizante. Vozes desconhecidas entrando na cabeça das pessoas. E se a voz na sua cabeça não pertencer a você? Essa é a pergunta que eu comentei, que tá aqui na capa, e eu aproveito para repetir essa pergunta. Se você ouve vozes, se você ouve vozes enquanto você faz as coisas, se você ouve a sua própria voz. Tipo, quando você tá lendo, você ouve a sua própria voz? Ou a voz de outra pessoa? E bom, vamos ao enredo. A história de Defensor, ela se passa 7 anos depois do mundo que a gente conhece ser completamente destruído. Boa parte da raça humana foi dizimada quando começou a escutar vozes. Vozes autoconscientes que atormentam e induzem as pessoas a fazerem coisas sinistras. Quem sobrou tenta sobreviver a todo custo e se manter longe dessas vozes, mas aí ficam alguns questionamentos. Será que todas essas vozes são ruins? Será que todas as pessoas ouvem vozes? Tem gente que não ouve nada ou acha que não ouve. Eu converso muito comigo mesma, né? Eu falo sozinha, eu falo em voz alta, inclusive. E tem vezes que eu me pego assim, dá um estalo, que eu tô olhando pro nada, tô parada, porque eu tava ouvindo a voz na minha cabeça, tá? Então, assim, não tinha meios, não tinha como eu não me atrair por essa história. E mexeu tanto comigo que eu sonhei com isso daqui. Eu sonhei com uma parada específica, tá? Que eu tava nessa realidade, e isso é uma coisa que raramente acontece. Não acontece nunca. Não há eletricidade, não há governo, não há civilização humana como conhecemos. Tudo está caótico e em ruínas. É um deserto pós-apocalíptico, escombros, cadáveres para todo lado. As pessoas se viram como podem e não medem esforços para garantir sobrevivência, comida e armas. O mundo agora é tomado por gangues, e se você não faz parte de uma, você se torna um alvo. O negócio tá feio mesmo, tá? A confiança é algo inexistente praticamente. O personagem Pilgrim é um homem solitário que decide dar ouvidos à voz na sua cabeça. Ele tem uma moto e um destino, e quando ele faz uma parada numa rodovia, ele vê uma cena impensável, que é uma jovem vendendo limonada, suco, numa barraquinha, assim, no meio da estrada. A jovem é a Lacey, que é uma garota de 15, 16 anos de idade, que está sozinha, e em meio ao desespero, ela pede carona ao Pilgrim. Ela quer chegar numa outra cidade
para encontrar sua irmã e sobrinha. E é assim que começa a história de Pilgrim e Lacey. O Pilgrim mesmo, ele não sabe por que aceitou a carona, dar essa carona e se manter na companhia dela, mas ele tá lá. A dinâmica e a interação entre esses dois personagens são o pilar do livro. Aquela coisa da dupla improvável, opostos que juntos constroem algo grandioso e profundo numa jornada intensa, violenta e perigosa. Eles vão topar com gangues e com pessoas extremamente cruéis que têm objetivos finais relacionados às vozes, mas que também praticam o mal por prazer. Tem cenas aqui bem violentas, bem densas, que são graficamente, visualmente pesadas. Tem muita tensão e imersão na mente dos personagens. A narrativa é em terceira pessoa, mas com as perspectivas de cada um intercalando seus pensamentos e as vozes de seus pensamentos também, que é algo muito bom de acompanhar. Defensor é o livro de estreia da DX Todd, que explora temas como família, solidão, violência e psicologia da sobrevivência. Uma mistura boa de gêneros. A gente tem um grande thriller de ação, que eu sou muito fã de thriller de ação. As vozes, elas adicionam um elemento de ficção científica e também o horror com todos os limites que permeiam a história e toda essa decadência humana. Gostei muito desse livro, principalmente por retratar o apocalipse de uma forma tão diferente, tão original. Eu nunca tinha visto nada igual. Pra quem gosta aí de histórias pós-apocalípticas e com muita ação, isso aqui é um pratão cheio. E uma outra coisa que eu estou bem animada é que esse livro fez tanto sucesso fora que a autora, ela criou uma série. A série se chama As Vozes e, momento curiosidade aqui, eu nunca li uma série de livros antes. Então eu me empolguei, porque essa provavelmente será a primeira série que eu vou ler. Por mais que tenha um final satisfatório pra mim, ele dá um gancho pra mais. E eu fiquei interessada em acompanhar mais. Acompanhar mais e mais, pode vir mais. Eu queria uma série de TV. Sinceramente, porque assim, tem tudo a ver. Por favor, gente, alguém faz pra nós. Próxima indicação do Fim Depois do Fim é o filme 12 Macacos, dirigido pelo Terry Gilliam. O ano é 2035, nós estamos um pouco perto. Um vírus mortal se alastrou pelo planeta e acabou com boa parte da população mundial. Nessa realidade, o vírus desgraçou tudo, não tem outra coisa para falar. Desgraçou tudo, forçando quem sobrou, o restante da humanidade, a viver no subsolo, enquanto os animais, que são imunes ao vírus, estão tranquilos, estão inclusive reinando novamente. James Cole, que é interpretado pelo Bruce Willis, é um prisioneiro e, como forma de diminuir a sua sentença, ele aceita fazer parte de um programa para salvar as pessoas. Ele precisa voltar ao passado e decifrar o início do vírus e impedir essa catástrofe. Porém, o deslocamento temporal faz com que ele perca parte da memória e dificulte o seu objetivo, o que é bastante triste, aquelas ironias da vida pensando no diagnóstico atual do Bruce Willis de afasia. Confusão, desgraçamento, questionamento e um grande desfecho. Eu amo demais esse filme. Filhos da Esperança, dirigido pelo Alfonso Cuarón. O ano é 2027, muito próximo do ano em que estamos. E o planeta está infértil. Não se sabe o motivo, mas nenhuma mulher consegue mais engravidar. O último humano que nasceu, que acho que tem uns 18 anos de idade, ele acabou de morrer. No filme, o cenário é bem pessimista e há uma discussão real sobre a possibilidade da extinção da raça humana. Theodore, que é interpretado pelo Clive Owen, ele é um cara desiludido que se tornou um herói improvável que pode salvar a humanidade. Sua ex-esposa Julian, que é interpretado pela Julianne Moore, ela é uma ativista e apresenta o Theodore para a última esperança do planeta, que é uma grávida. A primeira mulher grávida em muitos e muitos anos. E a partir daí, sua missão é protegê-la. Uma grande experiência, é um realismo desesperançoso, desesperançado. E isso muito se deve à direção do Cuarón, do seu controle de narrativa,
com todas as construções de cena e tomadas de câmera. Agora vamos embarcar no Expresso do Amanhã, dirigido pelo Bong Joon-ho. Depois que um experimento para impedir o aquecimento global falha, uma nova era toma conta. A mudança climática congela o planeta, obrigando os sobreviventes a viverem dentro de um trem, e esse trem ele não pode parar. Esse trem, essa máquina, se chama Snowpiercer, que é o título original do filme. E já não bastando esse cenário tenebroso e caótico, por lá há uma extrema e evidente desigualdade social. Os vagões eles são divididos por classes. As pessoas mais pobres vivem em condições terríveis, enquanto a classe que é mais rica é privilegiada, e as pessoas se comportam ali como verdadeiros reis. Até o dia que alguém vai se revoltar e criar uma rebelião. O líder aqui é interpretado pelo Chris Evans. O filme é baseado em uma história em quadrinho de mesmo nome, que é excelente também, recomendo pra vocês. E é aquele tipo de coisa que faz a gente questionar o hoje, pensar na realidade de hoje, que é o grande lance da distopia, né? Que é sempre num futuro, mas aí a gente para pra pensar, será que é tão diferente assim do que a gente já vive? Não. E para finalizar a lista, Um Lugar Silencioso, dirigido pelo John Krasinski, que tem um cenário pós-apocalíptico especulativo. Nessa realidade aqui, a população na Terra foi dizimada por criaturas monstruosas que se guiam através do som. Elas enxergam através do ruído, então se guiam ali pelo barulho, caçam dessa forma e estraçalham tudo que estiver na frente. Acompanhamos uma família sobrevivendo nesse caos e eles se comunicam através da língua de sinais para permanecerem em total silêncio. Além, é claro, de tomar um extremo cuidado com todos os sons possíveis a fim de evitar ou amenizar uma constante ameaça. O filme é dirigido e estrelado pelo John Krasinski, que interpreta o pai dessa família, ao lado, veja só, da sua esposa também na vida real, que é a Emily Blunt. Angustiante ao extremo, é aterrorizante se imaginar nessa situação. E eu tenho certeza, que a sequência Um Lugar Silencioso 2 é tão boa quanto, se não é melhor ainda que o primeiro, tá? É isso, essa é a minha opinião. Excelente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das indicações e do quadro novo também, O Fim Depois do Fim, que eu pretendo manter aqui. Quero indicações também, me recomendem distopias, filmes, séries, livros. Lembrando que todos os nomes, detalhes, link para compra de Defensor e onde assistir aos filmes que eu indiquei estão aqui na descrição. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!